Bem, outra pergunta interessante: os evangelhos são autênticos? Essa aula eu quero continuar semana que vem. Porque alguns querem dizer, não, os evangelhos é uma farsa que a igreja inventou. Opa, olha aí o Renan, né, racionalista francês, lá da época da Revolução Francesa. Em suma, admito como autênticos os 4 evangelhos canônicos. É só você ler a Vie de Jesus, do Renan, Ernest Renan, que não era católico, era racionalista. Admito como autênticos os 4 evangelhos canônicos. É só ler a vida de Jesus que o Renan escreveu. Tá? O que mais? Harnack, aquele racionalista alemão que tentou destruir os evangelhos também. O caráter absolutamente único dos evangelhos é hoje em dia universalmente reconhecido pela crítica. Isso eu tirei de um livro chamado Jesus Cristo é Deus, do padre José Antônio de Laburu, um padre espanhol, livro publicado pela Loyola, está na página 55. O Harnack, o racionalista, inimigo da fé católica, confirma. Por quê? Porque eu já contei aqui que os racionalistas, durante 50 anos, quiseram destruir os evangelhos. Renan, Harnack, Rousseau, Voltaire e companhia limitada, aqueles que fizeram a chamada enciclopédia francesa, né, dos racionalistas, quiseram destruir os evangelhos. Só que eles, pela crítica racionalista, indutiva, dedutiva, chegaram à conclusão que os evangelhos são uma obra-prima. Então o Harnack foi obrigado a dizer: nós quisemos destruir os evangelhos e o que nós conseguimos foi construir um pedestal para a igreja colocá-lo em cima. E quem disse? É verdade. Quer dizer, os inimigos da fé atestaram a fé. Tá certo? Isso é história. Os inimigos da igreja. Pode passar. Streeter, um crítico inglês, racionalista, disse: os evangelhos são, pela análise crítica, os que detêm a mais privilegiada posição que existe. O inimigo da igreja. O que mais? Hort e Westcott, mesma coisa. Racionalistas ingleses, as 7/8 partes do conteúdo verbal do Novo Testamento não admite dúvida alguma. Então o que ele está dizendo? Se você dividir o evangelho em 8 partes, 7 partes são absolutamente autênticas. Ele diz uma parte, uma dessas 8 partes, continua. A última parte consiste preliminarmente em modificações na ordem das palavras ou em variantes sem significação. Mas o que esses caras disseram? Se você dividir o evangelho em 8 partes, 7 partes são incontestáveis, autênticas. Uma parte tem algumas modificações ali que não tem influência no conteúdo. Está aí. De fato, as variantes que atingem a substância do texto são tão poucas que podem ser avaliadas em menos da milésima parte do texto. Menos da milésima parte dos evangelhos admite alguma pequena contestação. Está lá na página 56 do livro, né, do padre Laburu, que ele cita as fontes de onde tirou isso. Gente, são os inimigos da igreja, os racionalistas, aqueles caras que fizeram a Revolução Francesa, que mataram 17 mil padres e 34 mil religiosos. Esses caras, esses mentores, esses intelectuais da Revolução Francesa, você sabe que toda revolução, antes dela ter uma ação, ela tem uma filosofia. Esses caras que geraram a filosofia, que deram a Revolução Francesa, inimigos viscerais da igreja, é que atestaram tudo isso. Quer confirmar tudo isso? Pega um livro chamado Jesus Cristo é Deus, do padre José Antônio Laburu, que tem todas as citações desses filósofos todos. Eu não sou filósofo, então eu sei colocar citações, né? Bom, o nosso amigo Harnack, aquilo que eu falei, trabalhamos 50 anos, febrilmente, para extrair pedras da cantaria que sirvam de pedestal à igreja católica. Nós quisemos quebrar o pedestal da igreja, nós levantamos um pedestal para a igreja dizer os evangelhos com a nossa boca. Tá? Onde é que estão esses originais dos evangelhos? É outra pergunta. Onde é que está o original? Bom, é claro, gente, que não existe mais o original. O chamado autógrafo. Autógrafo é o texto original. O que quiser a palavra autógrafo?
autografo, grafia do próprio autor, escrita pelo próprio autor. Os originais não existem. Por quê? Era escrito em pergaminho, pele de carneiro, ou então papiro, aquilo com o tempo, 2000 anos. Mas o que nós temos? Nós temos mais de 5.000 cópias que foram manuscritos, copiados, e que chegaram até nós. E que os críticos não têm dúvida que foram cópias lá, chegaram até o autógrafo. Tá? Vamos ver aqui algumas coisas. Há cerca de 5.236 manuscritos, cópias, do texto original grego do Novo Testamento, comprovados como autênticos pelos especialistas. E o mais interessante, onde é que estão essas cópias dos evangelhos? Estão no Vaticano? Nada. Estão nos museus de Londres, da França, dos Estados Unidos, de Leningrado. Não tem nada na mão da igreja. E por que esses museus famosos do mundo guardam esses manuscritos a ferro e fogo e não vendem por nada? Porque são verdadeiros. O Vaticano tem um manuscrito com ele. Estão entendendo? Então, aí que está a prova autêntica da autenticidade dos evangelhos. O que mais? São 81 papiros, né? São 266 chamados códices unciais. Unciar do latim quer dizer polegada. São códices, livros com letras grandes, né? E depois tem 2.754 minúsculos e mais 2.135 lecionários, que era usado para a liturgia. Tudo isso, esse acervo que tem de cópias dos evangelhos, que estão espalhados no mundo inteiro, né? Basta aí para a gente ver. Os papiros são os mais antigos testemunhos do texto do Novo Testamento. Os papiros. Aqui tem uma foto de um deles. O mais antigo de todos, interessante esse dado aqui. Pode passar. O mais antigo de todos os papiros, de Highlands, conservado em Manchester, na Inglaterra, sob a sigla P, Rio, GK, 457, do ano 120. Uma cópia do ano 100. Gente, não se esqueça que São João morreu por volta do ano 100. Nós temos uma cópia do ano 120, que está na mão dos ingleses, em Manchester. Não está no Vaticano, não. Hã? Ok? Pode passar. E contém o quê? Os versículos de São João. Então, veja bem, São João escreveu os evangelhos por volta do ano 100. Nós temos uma cópia que é do ano 120. Então, provavelmente, essa cópia foi feita do próprio original de São João. Um pesquisador chamado O'Callaghan, que é especialista em papiro, um espanhol, diz que provavelmente esse documento de Manchester tenha sido cópia do original de São João. Ok. E aqui eu coloco um quadrinho mostrando a vocês onde é que estão alguns desses papiros. Esses P1, P2, P3, P7, são os nomes dos papiros. Aqui o que significam eles. Aqui o local onde eles estão. Olha onde eles estão. Filadélfia, Estados Unidos, Florença, Itália, Viena, Áustria, Paris, Londres, Estrasburgo e Berlim. Não tem nenhum na mão do Vaticano. E pergunta se esses detentores aqui desses papiros entregam isso para alguém. De que anos são eles? De que séculos são eles? Século 3, século 6, século 6, 7, 3, 3, 4. Documentos lá do século 3, cópias do século 3, século 4, estão guardadas as 7 chaves nesses museus do mundo inteiro. Por quê? Porque são verdadeiros. O que mais? Existem 76 papiros do texto original do Novo Testamento. Bom, aí esses documentos, esses textos estão aonde? Em Leningrado, aí tem a sigla deles, estão no Cairo, Oxford, Cambridge, Heidelberg, Nova York, Gênova. No Vaticano tem apenas um. O Vaticano tem um deles. Então quem faz essas análises não é a igreja, são os próprios especialistas do mundo inteiro. E ninguém contesta nada. Tá certo? É muito importante saber disso, gente, para a gente saber que a nossa fé tem credenciais. Aí a própria ciência fortalece a nossa fé. Tá certo? A nossa fé tem base, tem fundamento. Né? Por isso que um Bento XVI, que é um doutor, e tantos doutores acreditam nisso tudo. Por quê? Porque viram as provas, viram os documentos. Né? É pena que o povo hoje não conhece essas coisas. Então acha que
o cristianismo é mais uma arqueologia como as outras seitas por aí. Para com isso. Vai estudar um pouco. Né? Bom, Sandro, nós vamos parar por aqui, porque já está na hora de encerrar o programa. Você tem que fazer teu sorteio aí. Mas a semana que vem, se Deus quiser, a gente vai continuar esse estudo. Tem mais coisa para ver. Tem mais coisa muito interessante para ver, que mostra a autenticidade dos evangelhos e da nossa fé católica. Vamos lá.